Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à leitura orante da Palavra de Deus. Hoje é dia 5 de março de 2021, nós estamos na segunda semana do tempo da Quaresma e hoje o Senhor nos convida a refletirmos sobre o dom da ciência e a vida no Espírito Santo. A busca de podermos a cada dia mais buscar mesmo uma mudança de mentalidade, a cada dia buscar mais as coisas do alto e a pensar que essa vida nossa ela é passageira. Também, hoje é dia de sexta-feira, RCC BH Informa. Você é o nosso convidado a partir das 19 horas. E aquele que não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, a você compartilhar, para que mais pessoas possam ter essa experiência íntima e sincera com nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamando ao Espírito Santo, o Pai, em nome de Jesus, eu clamo teu Espírito sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que oram comigo a leitura orante da Palavra de Deus. Senhor, dai-nos a graça de podermos ouvir a tua palavra e colocá-la em prática, que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa transformar o nosso coração. Amém. E agora nós vamos já para o nosso primeiro passo da leitura orante, que é a leitura do texto. E a palavra que hoje o Senhor nos convida é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 43, depois do 45 ao 46. E naquele tempo, dirigiu-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo e disse-lhes: Escutai outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará a esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um novo povo, que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as palavras de Jesus, as parábolas de Jesus, e compreenderam que estavam falando deles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós já estamos agora em São Mateus, no capítulo 21, mas a partir de São Mateus, capítulo 19, Jesus, ele vai iniciar o seu ministério na Judéia. E aonde que é a Judéia? A Judéia é como se fosse o centro religioso do povo hebreu. Porque na Judéia está o Templo de Jerusalém, que é como se fosse o lugar mais importante para o povo judeu na época de Jesus. Então, Jesus, quando ele vai para a Judéia, e é um lugar onde que tem muitos doutores da lei, muitos fariseus,
muitas pessoas conhecedoras das Sagradas Escrituras. Então, eles sempre estão questionando a autoridade de Jesus. E nessa passagem bíblica de hoje, fala que Jesus contou uma outra parábola. Porque Jesus já tinha contado a parábola do dono da vinha que convidou operários às 6 da manhã, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 6. E os últimos receberam um salário receberam o mesmo salário que os primeiros. Depois Jesus, ele vem falando da parábola dos 2 filhos, que ele disse para um, vai à vinha, e ele disse, vou, mas não foi. Depois o segundo, que ele fala, vai à vinha, ele fala, não vou, mas ele vai. E agora Jesus está contando uma outra parábola, dizendo que um pai de família, ele monta uma vinha, ele constrói uma vinha, ele planta essa vinha, ele equipa essa vinha com tudo que é necessário para a produção, e ele arrenda e viaja. E chegando o tempo da colheita, esse dono da vinha envia os empregados para receber os frutos dessa vinha que ele trabalhou, ele construiu. E o que esses vinhateiros que estão cuidando dessa vinha fazem? Primeiro, eles agarram um, espancam o outro, matam o outro, apedrejam. E aí o dono da vinha fala, não, pode ser que a gente teve um problema de comunicação, e envia outros empregados, mas o que eles fazem? A mesma coisa. Então o dono da vinha fala, olha, então eu vou mandar o meu filho, quem sabe eu enviando o meu filho, eles vão respeitar. Só que o que acaba? Ele envia o filho e os que estão lá, os falam, olha, chegou agora o herdeiro, vamos matá-lo. E Jesus então pergunta, já que é uma parábola, que é uma alegoria, que é uma história, que ela tem como se fosse um sentido indireto, e ele pergunta então para aqueles doutores da lei, vocês acham o que o dono da vinha vai fazer com esses arrendatários? Eles falam assim, olha, então o dono da vinha vai fazer coisas muito piores com esses arrendatários. E Jesus, ele diz então que essa vinha será tirada daqueles vinhateiros e entregue a outros. E qual que é então o sentido dessa parábola que Jesus, ele diz? Olha só, Deus criou o céu, criou a terra, criou a natureza, criou tudo para nós e entregou para o ser humano cuidar. Só que o ser humano não cuidou. Então, os frutos, quais são os frutos que nós estamos produzindo dentro desse mundo que Deus nos deu? Que Deus deixou para nós cuidarmos, mas esse mundo não é nosso. E Jesus, ele vem nessa parábola dizendo, olha, o meu pai, que é o dono da vinha, ele enviou profetas, enviou pessoas para dizerem, estou aqui esperando esses frutos para que vocês possam dar. Só que muitos de nós acabamos como se fosse insultando aqueles que buscam os frutos que a gente vai dar. E aí Jesus fala, olha, então Deus envia o próprio Filho, que é Jesus. Só que Jesus também não é aceito e Jesus, ele é crucificado. Só que Jesus, ele diz, o que vai ser feito? Vai ser tirado daqueles que foi entregue e vai ser dado a outros. Então, ou seja, Jesus veio para os seus quem é? Os hebreus, os judeus, o povo de Israel. Mas o povo de Israel não o recebeu. Então, Jesus, ele veio para todo aquele que quis recebê-lo. E nós cristãos, por isso que nós estamos aqui em nome de Jesus, dizendo, Jesus, eu estou aqui, eu recebo esse reino. Então, Jesus, ele entrega esse reino àqueles que desejam. Por isso que eu te convido, nós irmos já para o nosso segundo passo da leitura orante, que é a meditação, e que a gente possa mesmo tomar posse desse reino de Deus, a partir do dom de ciência, que é essa graça da vida no Espírito. É quando eu começo a valorizar tudo que Deus criou. Será que quando a gente olha a natureza, nós olhamos o ser humano, tantas coisas que Deus fez, nós estamos valorizando a obra de Deus? Ou muitas vezes nós estamos matando, apedrejando, destruindo? Como eu estou fazendo com a obra que Deus me entregou para que eu possa produzir frutos? E é isso que eu queria te convidar, nós irmos para o nosso terceiro passo, que é a oração. Na oração, pedindo ao Senhor mesmo a graça do dom da ciência, que é a vida no Espírito Santo,
que essa mudança de mentalidade, Senhor, me ajuda a desejar as coisas do alto. Jesus, me ajuda a ser instrumento de vossa paz, como São Francisco de Assis, ele quis ser uma pessoa nova. E que a gente possa pedir ao Senhor essa graça. E aí eu te convido para que nós possamos orar. Senhor Deus, Pai onipotente, onipresente, Criador do céu e da terra, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu clamo sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus, a graça do dom da ciência, a graça de amar mais, Senhor, as coisas do alto. Senhor Jesus, me dá a graça do despreendimento. Quantas vezes somos tão apegados às coisas da terra, somos tão apegados às pessoas, apegados às coisas, apegados aos objetos, apegados a coisas que não são nossas, Senhor. Tudo é de Deus. Quando nós voltarmos nu, como São Francisco de Assis, ele disse, nu eu vim, nu eu voltarei. Então nada nós temos nessa terra, isso é para a gente usufruir. Então dá-nos a graça, Senhor, de ter essa certeza que tudo que o Senhor nos deu é para o seu louvor. Amém. E agora eu já te convido a nós irmos para o nosso quarto passo, que é a contemplação. É quando nós, diante da presença do Senhor, vamos fazendo propósitos de vida. Porque com certeza Deus, ele nos chamou a essa vida nova em Cristo. E enquanto eu rezo com você essa leitura orante, me veio uma música do diácono Nelsinho Correia que fala que Deus é mais. E aí vem falando que Deus é mais forte do que minha fraqueza, Deus é mais santo do que minha impureza, Deus é mais justo do que minha injustiça, Deus é mais amor do que minhas mágoas, Deus é mais sorriso do que minhas lágrimas, Deus é mais tudo que eu não consigo ser ainda, Deus é mais coragem do que os meus medos, Deus é mais transparente que os meus segredos. Deus me completa, Deus me levanta. Se vacila o meu passo, Deus é mais que o meu cansaço. E pensando nesse Deus que é mais, Deus é mais tudo. Pedindo ao Senhor mesmo a graça do dom da ciência, que é o dom que nós começamos a mudar essa mentalidade. Como o dono da vinha, quem é dono da vinha é Deus. Eu estou aqui, Ele arrendou para mim, para você, para todos nós. O mundo não é nosso, o mundo é de Deus. Mas que a gente possa produzir frutos e frutos que permaneçam. Frutos bons e que a gente possa devolver esses frutos ao Senhor. E é isso que eu te convido hoje, nesse dia, que a gente possa mesmo frutificar no Senhor. E eu queria te convidar, hoje é sexta-feira, é um dia propício para os nossos jejuns, orações, mortificações, e que a gente pudesse pensar um jejum que às vezes não nos custa, mas que a gente possa fazer alguma coisa de bom com esse jejum. Então, por exemplo, se você gosta de uma coisa muito boa, por exemplo, eu gosto de bombom, eu gosto de doces, eu gosto de chocolates, que eu possa, aquilo que eu gosto, ao invés de eu comprar para mim, que eu possa comprar para alguma pessoa. Hoje também é dia também que a gente pode fazer o jejum de carne. Já pensou a carne cara como está? Eu não como a carne, mas eu vou doar essa carne para uma pessoa que precisa. Tirar às vezes uma massa, um pão que eu gosto, um arroz que eu gosto. Que a gente pudesse fazer isso hoje, mas dando frutos para aqueles que não têm. Que não fosse só para, não, eu vou fazer uma abstinência hoje. Mas não, que eu abra mão de alguma coisa que eu gosto, mas aquilo que eu gosto que eu dê para alguém que não tem. E que gostaria muito de ter e não tem. Então hoje o nosso propósito de vida, que possa ser esse, ainda mais esse tempo de quaresma, que o Senhor possa nos dar essa graça, da gente retirar uma coisa que a gente gosta e que a gente dê aquilo que eu gosto para o outro. Que muitas vezes a gente dá os frutos, os frutos bons ficam para mim, os frutos não tão bons eu dou para alguém. E hoje, a partir dessa passagem da videira, do dono da vinha e nós que cuidamos dessa vinha, que a gente possa oferecer os frutos melhores para aqueles que não têm e que aqueles possam receber também. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia feliz, fecundo para a glória de Deus, que tenhamos um dia muito feliz, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.